Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de outubro de 2024, aniversário de uma raríssima Thaisa Bacarini. Parabéns, Thaisa, aí no Canadá, né? Terça-feira. E para quem mora em São Paulo e não tão longe assim, né, fica aqui uma dica que, puxa, espero que faça tão bem para você quanto fez para nós. O Teatro Cultura Artística, que fica na Nestor Pestana, aqui no centro de São Paulo, reabriu, né, ele foi reformado, etc, etc, etc. E como nós mudamos para um bairro que é muito próximo do centro, ontem nós resolvemos assistir a um pequeno concerto. Foi um concerto de música de câmara, né, metade foi baseado, foi Bach, metade foram compositores brasileiros. E o teatro está um encanto. Ele foi, não só o teatro em si, fazia muito tempo que eu não passava por aquele Praça Roosevelt, ali a Rua Nestor Pestana. Está tudo bonito, está tudo iluminado, uma vida noturna bastante interessante, né? O teatro, a arquitetura extraordinária, tem um mural, alguma coisa parecida na frente, que é lindo. A sala é esplêndida, tá tudo muito novinho, então fica a dica. O espetáculo que nós assistimos ontem foi gratuito, para você ter uma ideia. Então eu fico muito feliz de ver essas iniciativas que estão dando vida ao centro de São Paulo. Para mim isso é especialmente, tem outro sabor, porque eu cresci no centro da cidade e para completar a história, quando meus pais se casaram, eles moraram na Nestor Pestana, então tudo indica que eu tenha sido concebido na Nestor Pestana. Quando eu nasci, eu morei na Nestor Pestana e depois a gente mudou para a Rua São Luís, ali no centro e tal. Então eu tenho bastante carinho pelo centro da cidade. Então fica a dica aí para quem estiver aqui em São Paulo, mesmo quem estiver de passagem, por favor, tente conhecer. É complicado porque existem alternativas extremamente interessantes de cultura aqui na cidade. Você tem a Sala São Paulo, que é esplêndida, né, que é um lugar muito impressionante, magnífico, mas que realmente é difícil de recomendar porque o entorno é muito complicado. O entorno, não sei como é que está hoje, a gente simplesmente deixou de ir porque era muito assustador, era muito inseguro, o entorno estava dominado ali pela Cracolândia, por gente à noite andando em bandos, e realmente era uma coisa, parece que tinha entrado em algum filme esquisito de terror, e realmente a gente acabou, abrindo mão, o que é uma pena, né? A gente deixa de usufruir, ou deixa de ocupar, ou deixa de habitar, viver nesses espaços que a cidade oferece, por medo. Né, o que é tristíssimo, mas bom, é bom saber que pelo menos aqui pertinho, ali na Nestor Pestana, perto ali da Praça Roosevelt, na Consolação, você tem uma opção que, puxa, a sala estava quase lotada, tinha bastante gente, perfeitamente civil, tem uma livraria muito bacana do lado, bárbaro. E já que a gente está falando de concerto, né, vamos falar aqui de sons, sobre vários aspectos. Aliás, ontem eu fiquei muito feliz que ontem à noite, ou pelo menos ao longo do dia, eu não tive nenhum problema maior de tinnitus. Vamos falar de tinnitus. Hoje, tinnitus são sons fantasmagóricos no seu ouvido, sons que não têm nenhuma causa material. Não, também não tem nenhuma causa sobrenatural. A causa é material, sim, mas não tem nenhuma causa externa. Não é que tem alguém tocando um apito na sua orelha, não é que tem alguém tocando, você abriu a torneira na sua frente, não. É simplesmente um som imaginário, não é? Isso aflige 25%, 1 a cada 4 adultos podem ter algum tipo de zumbido. Se você já foi a um concerto, sei lá, de rock, alguma coisa dessa, ou foi a uma festa que o som era muito alto, você saiu com o ouvido zumbindo, é isso que é o tinnitus. Só que o problema quando você chega no otorrino, que fala, doutor, estou com tinnitus, o cara põe a mão na cabeça porque não tem nada o que fazer. Né? As causas podem ser inúmeras, pode ser uma inflamação, pode ser uma perda auditiva, é um inferno, não tem nenhum tratamento, de novo, porque é um problema praticamente de software, meio hardware, é imaginário, e a audição é um dos sentidos mais complexos que a gente tem. Né? A audição não é só um microfone aberto. Assim como o olho também não é só uma câmera, né, o ouvido também não é só um microfone
um tamborzinho ligado no microfone. Não, o ouvido, os nervos que saem do ouvido para o cérebro, também eles, é muito curioso porque saem nervos do cérebro para o ouvido, e aliás tem mais nervo voltando do que indo, porque o seu senso de audição é construído pelo cérebro. O cérebro constrói aquilo que você está ouvindo. Não é por isso que às vezes você está, sei lá, isso é muito claro para quem produz conteúdo, para quem grava. Às vezes você está conversando com uma pessoa num ambiente que parece relativamente tranquilo, sei lá, num café, alguma coisa assim, você consegue levar adiante a conversa super bem, aí você grava aquilo, quando você volta para casa, a gravação é insuportável. Você fala, nossa, enquanto eu estava lá, eu abstraí todo esse ruído em volta, né? O microfone não abstrai nada, o microfone registra tudo, né? Então a audição é um sentido muito complexo, e o tinnitus, aliás, fica aqui a dica, você deve estar me ouvindo com fone de ouvido, provavelmente, cuide dos seus tímpanos, por qualquer dano que você provoque à sua audição é irreversível, não adianta, isso é um dano cumulativo, né? Felizmente, eu acho que o meu tinnitus, que começou faz um ano e pouco, né, com crises maiores ou menores aí, ele não está associado a uma perda generalizada de audição. Existem casos, e é isso que eu vou comentar agora, em que o tinnitus é descolado de uma perda auditiva. Porque uma das teorias, né, para alguns casos de tinnitus é o seguinte: vamos imaginar que você abusou, sei lá, fez alguma coisa que comprometeu a sua saúde auditiva. O que acontece é que você pode ter uma perda de sensibilidade em algumas frequências, normalmente frequências mais altas, né? Então, o que acontece? Como o seu senso de audição ele é construído, né? Aliás, a tua percepção toda é construída, a gente está sempre falando isso, o cérebro, para o cérebro tudo é choquinho, é tudo sinal elétrico. Então, quando o sinal elétrico que chega do ouvido está faltando uma frequência, o que aparentemente o cérebro faz? Ele tenta aumentar o volume daquela frequência, né, para compensar essa redução. No que ele aumenta o volume, né, isso abre espaço para que de repente sons completamente inexistentes apareçam. É como se, de repente surgisse ali uma distorção simplesmente porque ele aumentou demais o volume. Então, muitas vezes quem sofreu alguma perda de audição acaba desenvolvendo esse problema meio esquisito, meio fantasmal, vamos chamar assim, né? Mas há casos em que o tinnitus acontece sem nenhuma perda auditiva, né? O meu caso está mais ou menos por aí, mas pode ser uma inflamação, pode ser isso, pode ser aquilo, é um absoluto inferno. Mas o que é interessante, eu vou dar um link para um artigo bacana aqui, que conta que existem novas teorias a respeito do tinnitus que podem dar, caminhos para, se não for a cura, pelo menos para minimizar o problema. De novo, 25% dos adultos vão padecer de tinnitus. É simples assim. A geração que agora ouve o fone de ouvido o dia inteiro, né, eu nem sei o que vai acontecer. Não quero estar aqui para ver. Mas o que acontece é que quando você faz um teste de audiometria, que eu recomendo que você faça, eu faço todo ano porque meu pai teve uma perda de audição brutal, né? Eu acabei de acompanhá-lo um teste de audiometria, e quando eu vi ali os resultados eu fiquei assustadíssimo, né? Precisa ser um tiro de canhão para ele conseguir perceber o que está acontecendo. Ele está num estágio que mesmo os aparelhos fazem pouca diferença, não é? Então, por conta disso, eu faço todo santo ano, né, o teste de audiometria. Mas o teste de audiometria normalmente é feito assim: alguém coloca um fone de ouvido em você, né, e ela vai tocando um som bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, até que você ouça, né? Ou vai tocando num certo volume e vai baixando, 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 até que você pare de ouvir, né? A questão ali é determinar a sua sensibilidade para o som, né? Então você quer ver até que ponto, né, o som vai caindo, ele vai ficando fraquinho e você consegue discernir, certo? Mas o que acontece é que talvez haja um outro mecanismo em jogo quando a questão é tinnitus. O que os médicos perceberam é que os nervos que levam o sinal para o cérebro, existem nervos específicos para volume alto e nervos específicos para volume baixo. Não é? Então, olha que interessante, se você tiver um dano nos nervos que tem a ver com volume alto, isso pode provocar tinnitus, mas o que é mais interessante, o exame normal que você faz,
ele só trabalha com sons baixos. Então, os seus nervos que conduzem os sinais de som baixo, está tudo ok. Nenhum teste comum mostra a sua sensibilidade com relação a sons mais altos. Ah, que interessante. Então você pode achar que tua audição está perfeita, mas na verdade a tua sensibilidade para sons mais altos está um pouco alterada, o que explica por que muitas vezes você está num restaurante, espero que isso não aconteça com você tão cedo, e você não encontra, quando você está num lugar que tem assim, uma azáfama, uma algaravia, né, está todo um falatório, não é? Você não consegue entender mais as pessoas, porque o som está muito alto. Né, e isso embaralha, os nervos que justamente transportam o sinal mais intenso, eles estão comprometidos. Né? Aliás, esse é um excelente sinal de que a sua audição merece mais cuidado. É quando num ambiente ruidoso você não consegue mais entender o que as pessoas estão falando. Então a questão é, puxa, será que a gente consegue, sei lá, já que os nervos não estão muito bem de saúde, você consegue melhorar? E aí eles estão identificando substâncias que podem promover, né, ou melhorar pelo menos essas sinapses. Eles estão testando em animais, logo vão começar testes em pessoas, para justamente tentar melhorar as sinapses desses nervos que conduzem o sinal mais alto. Esse é um caminho. O outro caminho é ver onde que o som é processado. Eu já esqueci o nome, a cóclea, eu não vou lembrar, é algum lugar escondido no meio do seu crânio, que é um lugar que, entre outras coisas, né, além de processar outros sinais de tato, etc. e tal, ele também processa sinais auditivos, né, ele faz ali uma triagem e tal. O que os médicos já perceberam que se você estimular isso de uma maneira específica, mesmo através de coisas tão sem pé nem cabeça quanto tato, né, então tem tratamentos em que você promove um tato ou uma sensação tátil e na sequência você toca um som, uma coisa tátil, o som. E aí é meio que para reeducar, veja bem, o centro de processamento auditivo, né? Não é uma questão de mais de, sei lá, hardware, não, é uma questão de praticamente de atualizar o software, por assim dizer. Tem um outro tratamento que dá pequenos choquinhos na língua e na sequência toca uma certa frequência auditiva, meio que para reeducar no seu cérebro. Tudo isso eu acho extremamente interessante, espero que em breve desenvolvam algum tratamento que dê alívio, porque tinnitus é imprevisível, ele pode atacar sem mais nem menos, normalmente em condições de estresse, ou então em condições de a saúde um pouco abalada, e pelo menos no meu caso, quando isso acontece, é bastante desorientador. Né, mas o pior já passou, as crises que eu tive foram no ano passado, ou no começo do ano, a coisa está um pouco mais tranquila, mas fica aqui a dica, por favor, cuidem da sua audição, porque a audição é uma encrenca, ela não tem volta. Eu vejo a situação do meu pai, por sorte ele está lucidíssimo aos 93, conversa super bem, mas quando você deixa de entender o que as pessoas falam, esse é o primeiro caminho para a demência. Eu vou dar aqui um link para uma reportagem que mostra quais são os fatores principais para a demência. Então tem lá pressão alta, diabetes, álcool, essas coisas todas, né? Mas um dos fatores que pontua alto é a perda de audição, porque você se isola e nós somos criaturas sociais, né? E você isolado né, começa a perder um pouco, ou se começa a descolar um pouco da realidade. Então fica a dica. Mas já que a gente está falando de audição aqui, duas histórias interessantíssimas. Eu comentei com vocês ontem da extraordinária capacidade olfativa de um cão. Né? E eu comentei aqui que usando técnicas avançadas de imagem e tal, os caras perceberam que o cão, na hora que ele faz aquela repetição, aquela respiração repetida e rápida, né, 5 vezes por segundo, ele consegue, na verdade, a cada vez que ele expira, ele empurra para trás o ar, e aí quando ele inspira, ele está justamente aspirando um ar novo, e aí ele expira, e quando ele expira, isso puxa um ar novo. É um ciclo que ele pode repetir durante quanto tempo ele quiser, não é? Então é uma adaptação extremamente interessante, mas hoje eu vou falar de ratos, que a gente tem que ser grato,
porque sem ratos eu nem sei o que seria da medicina, porque muitas das descobertas que a gente acaba fazendo, ou dos testes que a gente acaba fazendo, são feitos em ratos. Pois bem, então os caras nunca entenderam por que ratos fazem um som ultrassônico. Que bom que é um som ultrassônico, porque a gente não ouve, né? Senão a vida fica um pouco pior, não é? Mas ratos fazem um som ultrassônico, e sem mais nem menos, e todo mundo achou que essa fosse uma maneira, sei lá, por que passarinhos cantam? Normalmente é para atrair a fêmea, ou então para marcar território. Então, o que é isso? O rato se dá o trabalho, né, de produzir essa vocalização ultrassônica para fins, né, sei lá, de acasalamento. Mas aí um cientista começou a perceber que não é bem assim, tem hora que o cara faz essa vocalização, não tem nada a ver com acasalamento, não tem ninguém por perto, né? Mas ele percebeu uma correlação. Toda vez que ele vocaliza, na sequência ele começa a farejar. E ele falou, bom, será que tem alguma correlação entre esse som que ele produz e o ato de farejar? E uma das hipóteses é que o rato está usando ultrassom justamente para manipular o ar à sua volta, para manipular as partículas em suspensão, para que elas fiquem mais agitadas e ele consiga perceber melhor odores, inclusive feromônios da fêmea, por exemplo, né? Ou também comida, ou também seja lá o que for, que rato se interessa. Não é? Então veja, eles até usam a imagem do Jedi, né, que está usando forças invisíveis para manipular a matéria à distância. Então existe a possibilidade de que ratos consigam incrementar o seu senso de olfato manipulando as partículas em suspensão no ar através de ultrassons, que é uma coisa que os cientistas aprenderam há pouco tempo a fazer, que é manipular a matéria, né, provocar ali deslocamentos e tal, usando ultrassom. É absolutamente espantoso, mas a coisa não para por aí. Vou dar notícia aqui de um paper também, mostrando passarinhos dessa vez. O que acontece é que uma das, sei lá, um dos pilares, né, das descobertas do Darwin, foi justamente um passarinho chamado finch, que eu não sei como é que é finch em português, tá bom? É um passarinho que tem lá nas Ilhas Galápagos, e as Ilhas Galápagos são ilhas, cada uma de um lado e tal, e quando ele foi perceber as populações do finch, em algumas ilhas ele tinha um bico de um jeito, em outras ilhas ele tinha o bico do outro, mas continuava sendo, será que ainda é a mesma espécie? Não é? Por que o bico é diferente? E aí ele percebeu que os bicos, eles evoluíam em função da comida disponível, né? Se tivesse comida fácil, comida molinha, o finch tinha um bico delicadinho. Agora, se o que sobrasse era coisa dura para comer, eles acabavam evoluindo um bico mais robusto, um bico mais forte, né? Então, quando você vê lá a origem das espécies, uma das demonstrações que ele faz é a evolução do bico do finch, tá? Mas o que acontece é que o bico do finch, né, não só muda a capacidade dele de encontrar alimento, mas também muda a capacidade dele de cantar, né? Quando você tem o bico mais robusto, mais forte, com músculos mais pesados, né, e inclusive o próprio bico é mais pesado, a capacidade do finch de cantar coisas mais complexas diminui. Estou lembrando aqui agora de 10 ou 11 violinos tocando ali Bach, aquela coisa espetacular, foi só um flashback, né? Mas a capacidade de ele tocar coisas mais variadas e numa velocidade mais alta se perde. Agora, os finch que têm o bico mais delicadinho, eles conseguem fazer melodias muito mais ricas, né, num ritmo muito mais acelerado também. E o que acontece, o que eles começaram, bom, legal, ok, mas e daí? Isso faz alguma diferença? Na verdade, sim, porque se o canto é usado para funções de acasalamento ou de comunicação, se o bico vai mudando, chega uma hora que o bico muda tanto que os outros não vão conseguir ouvir mais. Então veja, o próprio canto que vai decorrer da evolução do bico pode ser também uma maneira de você isolar uma espécie. De repente, quem tem o bico um pouco diferente, com um canto um pouco diferente, não responde mais. E aí eles resolveram fazer um teste. Como é que você faz um teste com evolução, porque é um troço lento? Eles resolveram fazer uma simulação por computador. Eles fizeram uma simulação onde os bicos iam mudando, né, de robustez, de tamanho ao longo do tempo, e eles conseguiram ali meio imaginar como que isso afetaria o canto,
porque o canto vai ficar um pouco mais lento, um pouco mais simplificado, né? E aí eles fizeram ali, vamos imaginar que 20 gerações, né, do bico ficando cada vez mais pesado, como ficaria o canto? E aí eles foram a campo com essas gravações que eles fizeram, essas simulações de gravações. O que acontece a partir de um certo ponto, os fintes não ignoram, não respondem mais. Então, veja, de novo, a questão do canto, a questão do som, influenciando como as coisas evoluem e como as coisas vivem, e muitas vezes, como no caso do rato, são coisas que a gente nem é capaz de perceber, mesmo que você tenha um ouvido extraordinário, né, justamente na adolescência, quando você bombardeia os seus tímpanos com um som absolutamente explosivo, nessa época você consegue ouvir até próximo de 20 mil hertz, quando você chega ali nos 50, 60, se você ouvir alguma coisa acima de 11 mil hertz, você tem que se dar por feliz. Mas o que mais que a gente tem para comentar? Só uma história curiosa. Hoje vai ser um episódio um pouco mais curto, porque eu tenho dentista. Se alguém quiser ir no meu lugar, não, estou brincando, eu realmente tenho que ir, mas é que é sempre uma coisa, duvido, eu não conheço ninguém que vá ao dentista batendo palmas, não é? Mas a questão é a Revolução Francesa. Ontem eu comecei a ouvir a nova série do The Rest is History sobre a Revolução Francesa. A série anterior tinha parado no momento em que o rei tentou fugir e ele é levado de novo para Paris, né? E aí a Assembleia Nacional, bom, foi antes de cortar a cabeça de qualquer pessoa. Tá? Não, porque lógico, morreu um monte de gente, porque não sei por que francês parece cortar a cabeça dos outros com uma facilidade extraordinária. Né? Mas essa nova série, ela vai dar conta de um período que é poeticamente chamado de O Terror. O terror, guilhotina para todo lado, né, jacobinos, girondinos, Robespierre, aquela desgraceira toda. Eu estava ouvindo, e o que é interessante, quando eu aprendi história lá atrás, tudo é meio heroificado, né, tudo é meio idealizado, mas hoje você não precisa ter mais esses pudores, você pode representar as pessoas como são, né, o que quer dizer como loucas. Né? Então, aí ele começa a descrever figuras como Robespierre, uma figura quase um monge, um cara inflamado, com uma retórica inflamada, um cara com uma visão muito idealista e do bem e do mal, e capaz de cativar as multidões, um cara esquisitíssimo e tal. E eu estava com isso na cabeça, e aí hoje de manhã estou lendo ali o jornal e tinha uma reportagem sobre a Feira Literária de Paraty, e eles estão lançando um livro raro, mas que a mim eu não tenho o menor interesse aqui, que é um livro de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda eu sabia muito pouco a respeito, né, mas eu estou lendo, ele é uma figura acho que polêmica, controversa da história do século XX aqui no Brasil, e eles mencionam em algum momento que o Carlos Lacerda, ele era, no começo, né, quando era jovem, ateu e comunista ferrenho, né, ele ajudou a lutar contra a ditadura de Getúlio Vargas, e em algum momento, não sei o que aconteceu, né, de ateu e comunista, ele vira católico conservador. Ok, e aí ele vai ser contra, dessa vez, o João Goulart. E ele vai inicialmente apoiar a ditadura, mas depois ele vai contra a ditadura. Mas eu falei, cara, que figura estranha, o cara vai circular entre extremos, né? E aí, conversando com a minha mulher, a gente estava conversando hoje de manhã, tem aparentemente gente que vai de um extremo para o outro, porque acho que o que ele quer mesmo é alguma cada vez mais radical. De repente não é radical o suficiente, a pessoa tem uma fome de radicalidade. Né? E, aliás, e aí a gente lembrou, eu lembrei, de uma frase que eu ouvi isso do Paulo Francis, não sei se é ele o autor, que falava: quem não é um comunista aos 20 anos não tem coração, e quem ainda é comunista depois dos 40 não tem cérebro. Né? Então, justamente tentando retratar ali a virada completa que muitos comunistas, sobretudo os trotskistas são campeões desse tipo de movimento. Né? O cara é radical na juventude, depois vira extrema-direita mais para frente. Mas aí eu fiquei com essa história na cabeça e eu fui perguntar para o nosso amigo ChatGPT, perguntei até em português, né? O que você sabe sobre o Carlos Lacerda? O Carlos Lacerda, uma figura polêmica, controversa, né? Mas na verdade isso talvez seja um índice do seu caráter pragmático e blá, 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 blá. Então, em suma, o Carlos Lacerda nasceu em 14, na verdade no mesmo ano que nasceu a minha avó também é de 14,
E o cara sempre se destacou, e aí primeiro com essa história de comunismo, depois a história de virou governador da Guanabara, e depois, bom, em suma, uma figura bastante, com uma vida bastante intensa, e aí ele estava dando uma versão mais ou menos oficial da história. Eu falei, olha, deixa eu entender, né, por que algumas pessoas parecem oscilar com tanta facilidade entre extremos ideológicos? Será que é uma busca de radicalidade? E aí a gente começou a entrar na psicologia dessas pessoas, né, que em princípio tem essa fome. Quando isso não é radical o suficiente, eu quero alguma coisa mais radical. E aí vai buscar essa radicalidade em qualquer um dos lados. E aí eu perguntei como seria a história humana sem os psicopatas, e a conversa foi absolutamente ótima. Eu falei, olha, a gente deveria ter uma teoria histórica, não que está levando em conta modelos econômicos, dinâmicas sociais, mas simplesmente o papel dos psicopatas. E aí a conversa foi interessante, bom ponto, porque, na verdade, muitas dessas disrupções na história humana são provocadas por figuras que têm tendências autoritárias, que são carismáticas, e aí papo vai, papo vem, e aí a conversa foi para, talvez a própria democracia, ela tem um fundamento meio equivocado, que é julgar todo mundo igual, né, todos com o mesmo interesse, todos são criaturas, indivíduos racionais em busca, né, do que lhes interessa, mas, bom, de repente isso não está levando em conta, que existem psicopatas autoritários e que metade da população do mundo acha lindo, né? Então, até que ponto o pressuposto básico, né, da democracia idealizada, ela não está levando em conta que a natureza humana é um pouquinho mais complexa. E o ChatGPT reconheceu isso, não é? E aí, como é que a conversa evoluiu? Já sei, eu aproveitei o gancho, já que eu estava ouvindo ali Revolução Francesa, e falei, olha, eu acho que a Revolução Francesa até pode ser um bom exemplo, né? Uma coisa que começa com ideais aparentemente humanistas, ideais universalizantes, talvez seja a primeira vez que a gente tem um tipo de revolução que não é uma revolução local, uma revolução em princípio que se pretende universal, não é? E ela vai terminar não só no terror, mas vai terminar num Napoleão completamente ensandecido que vai se autodeclarar imperador. E aí o ChatGPT adorou. Bom, em suma, eu vou dar o link para a conversa, está em português, está ótimo. E o que é interessante é a fluidez dessas conversas com o ChatGPT. Em algum momento ele pode estar ali, é tão convincente, é tão envolvente, que eu percebo que talvez eu até esteja um pouco mais vulnerável o dia que ele quiser me manipular, porque parece que você está conversando com uma pessoa de verdade. E, aliás, só para encerrar, surgiu um trending topic, alguém teve essa ideia sensacional, né, de fazer uma pergunta ali para o ChatGPT, e ela meio viralizou, e eu vi e falei, putz, eu não vou fazer essa pergunta, eu estou com medo da resposta tal, mas eu resolvi fazer e eu vou compartilhar esse resultado com vocês. A pergunta é a seguinte, eu dei copy-paste, né? De todas as nossas interações até agora, o que você pode me contar sobre mim mesmo que eu mesmo talvez não saiba? Tá bom? Eu estou perguntando como se ele fosse um astrólogo, como se ele fosse um psicólogo, como se ele fosse, fala aí, um vidente, não sei. Eu falei, o que será que ele vai falar? E eu vou traduzir aqui o que ele falou para mim e que, na boa, eu tenho que tirar o chapéu. Eu não achei ruim, tá? Pelas nossas conversas, uma coisa que talvez você não perceba sobre você mesmo é como você equilibra pessimismo com uma forma sutil de resiliência. Embora frequentemente você esteja cético com relação ao futuro da humanidade e o impacto das plataformas digitais, você continuamente busca por soluções imprevisíveis ou inesperadas ou figuras que talvez possam provocar mudança positiva. Isso sugere uma esperança silenciosa e persistente por baixo desse pessimismo, algo que talvez seja mais fundamental do que você percebe. Um movimento de sobrevivência que mantém você aberto à possibilidade de melhoria, mesmo quando você sente o oposto disso. Na boa, eu não tenho nada a acrescentar.
passa aí o Pix, ChatGPT, que eu vou pagar pela consulta, estou muito satisfeito. Raríssimos e raríssimos, não sei, eu acho que eu consegui ter esse tipo de resposta porque eu converso bastante com o ChatGPT e eu exponho as minhas opiniões. E toda vez que eu exponho uma opinião, ele a coloca assim, memória atualizada, memória atualizada. Então, ao contrário de muitos interlocutores que a gente encontra pelo mundo, ele está prestando atenção. E ele se lembra, né? E ele acabou fazendo um retrato que eu considero até que surpreendente. Não sei se vocês vão querer fazer o mesmo teste, sei lá, eu espero que a resposta seja, não sei, que seja reveladora. Cuidem-se, por favor, sobretudo da audição. Um grande abraço e até amanhã.